e proteja hoje e sempre. Vamos iniciar a nossa reunião com o exórdio esta tarde com o nosso irmão Airi. Pronto, Airi. Boa tarde, amados irmãos. Excepcionalmente hoje, substituindo nosso irmão Manuel, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 150. É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama, disse Jesus. João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não esqueça a necessidade de desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. As suas seções numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior do que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deve abusar. Pague cada homem o tributo de esforço à própria vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemo-nos, pois, à luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não esqueçamos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. O texto da tarde de hoje, ele é bastante profundo e nos convida à reflexão sobre vários pontos. Por exemplo, gostamos muito de terceirizar a nossa evolução espiritual. Eu tiro a responsabilidade das minhas costas e deixo a cargo de Jonas, de Luiz, de Máximo, de Roberto, fazer essa evolução por mim. Enquanto isso, eu me conservo como estou, extremamente impaciente, arrogante, egoísta. Eu começo a colocar os trabalhadores da seara espírita, mas isso pode ser aplicado para qualquer congregação religiosa, que a gente sempre tende a endeusar aquele que está acima de nós.
E esquecemos que, às vezes, o grau que ele alcançou foi através de muito esforço, através de fortes lutas interiores contra o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Nós queremos termos o sonho de sermos grandes expoentes espíritas através de receber espíritos de outras ordens, como Bezerra, Dr. Fritz, de psicografar livros de grandes nomes, Joana de Ângeles, e dentre outros tantos, só que esquecemos de nos perguntar: estamos preparados para dar essa cota de sacrifício pessoal para a doutrina espírita? Porque não é simplesmente psicografar quando se quer. Existe toda uma preparação. Chico Xavier há relatos de que ele precisou de 10 anos em adaptação para começar a produzir trabalhos, psicografias, digamos assim, com um certo grau de credibilidade espiritual. Estamos dispostos, amados irmãos, a dedicarmos 10 anos de nossa vida à doutrina espírita? Não são 10 anos alternados, não. Começa agora, paro, depois mais um, e o ano que eu fiquei parado entrou na conta, não. São 10 anos em trabalho intenso. Estamos preparados para ficar até 2, 3 horas da manhã psicografando, tendo que levantar cedo no dia seguinte para o nosso trabalho terrestre? É essa a reflexão que devemos fazer. Aquele que está em num patamar acima de nós, o fez por merecimento. Todos nós temos essas possibilidades dentro de nós. Agora, nós temos a condição de exercer esse trabalho. Por isso que cada um segundo as suas obras. Mas Emmanuel diz que o Pai não faz distinção de nós. Então, Deus não vê como favorito o médium que psicografa ou que recebe um espírito, e como inferior àquele que só aplicava, por exemplo, o passe magnético. O que ele vê é o grau de amor com que executamos a nossa tarefa, seja ela grande ou pequena. Porque de que adianta ter grandes faculdades mediúnicas se não exercemos com amor? Quando o próprio Cristo diz: como reconhecerei meus discípulos por muitos se amarem? Então de nada adianta. E nesse impulso nosso de sempre delegar as coisas, de endeusar, projetamos toda a nossa confiança, todas as nossas expectativas em uma pessoa. E esquecemos de que o ser humano é falível. Nós somos perfectíveis, estamos caminhando para a perfeição. Mas perfeito, somente Deus. E aí, às vezes, o homem tropeça e cai. E o que acontece com aqueles que o seguiam?
caem também. E agora? Como levantar? Como recomeçar a nossa trajetória? Para fins de exemplificação, vou citar dois. Tem um que se diz que é o Cristo reencarnado, Henri Cristo. E as pessoas que o seguem, no desespero grande, se esquecem de que aquele não é o Cristo. E aí, quando vem a decepção, a desilusão, para levantar vai ser mais difícil. E João de Deus, com um caso mais recente. Quantos não colocavam aquele homem no patamar de santidade? Tinha endeusamento. E agora? Como ficou a obra de assistência aos necessitados? Para se levantar é mais difícil. Então, nós não devemos mirar nos homens. E Emmanuel disse que nos espelhar nos homens é a pior coisa que podemos fazer. Porque às vezes o irmão está como nós, na sua luta diária. Só que aí nós, sempre projetando sobre ele nossas expectativas, acaba que o irmão se envaidece. Ou seja, eu não me reformo, jogo tudo para ele, ele acaba se envaidecendo em função desse meu movimento e quando ele cai, eu me decepciono. É isso que precisamos ficar espertos, ficarmos atentos. Nós não podemos depositar toda a nossa evolução, toda a nossa reforma íntima a ninguém. Nossa evolução depende somente de cada um de nós, do nosso esforço diário em vencer nossos vícios. E que esse esforço que para nós é invisível aos olhos de Deus é o que verdadeiramente faz a diferença. Como Emmanuel nos lembrou, Deus não quer saber de nossa religião, de quanto dinheiro tínhamos em nossa poupança, se éramos analfabetos ou doutores, absolutamente nada. Ele quer saber se desempenhamos com amor a nossa atividade aqui na Terra. Seja psicografando ou anotando o nome no caderno de frequência da Casa Espírita. É isso que a espiritualidade espera de nós. É isso que a espiritualidade espera de nós. E que pior do que cultuar o mármore é cultuar o ser humano, porque a estátua é imóvel. Ela não consegue influenciar ninguém, mas um ser humano pode levar muitos ao erro. Foi assim com Hitler. Ele conseguiu convencer um país inteiro a cometer algo absolutamente terrível, sendo muito bonzinho nas palavras.
Então, devemos ter muita responsabilidade sobre aonde depositamos a nossa fé. Aonde depositamos as nossas expectativas. Nunca pode ser no homem, porque o homem é falho, como todos nós. Devemos colocar nossas expectativas, devemos mirar o nosso exemplo em Jesus, que é o exemplo, a referência que nos foi dada. É isso, Jonas, que eu tinha para passar na tarde de hoje. Posso fazer a prece? Pode fazer aí a prece. Gostaria de convidar a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor da vida, e ao nosso Mestre Jesus, guia e modelo. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos, mesmo que virtualmente, reunidos, para ouvirmos as lições de infinito amor, bondade e luz do meigo Rabi da Galileia. Que o teu amor, Senhor, nos envolva, nos fortaleça, que aqueça a nossa coragem para atravessarmos os tempos difíceis em que vivemos. Que o teu amor, Senhor, aqueça a nossa fé, para lembrarmos sempre de que o Senhor continua sendo o governador deste planeta. E que nada acontece sem a permissão do Pai. Aquece, Senhor, nossa caridade. Porque muitas vezes o medo da doença inibe o nosso impulso, o nosso instinto de pensar no outro e de ajudar. Ampara e nos fortalece, Senhor, hoje sim, para que possamos atravessar este período de crise, de dificuldade, com fé e esperança no futuro. Pois das ovelhas que o Senhor me confiou, nenhuma se perderá. Nós somos essa ovelha. Que possamos passar por esse período de turbulência e de dificuldade, que é o processo de regeneração da Terra, que caminha para uma evolução. E que possamos, Senhor, sermos dignos e merecedores de habitar este novo planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Airi, pelas suas palavras. Amados irmãos, vamos iniciar hoje o nosso Evangelho com o tema do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só um momentinho. De novo, porque às vezes sai o meu também sai também.
Então, vamos iniciar o nosso evangelho nessa tarde com o tema Limites da Encarnação. Esse texto, ele tem uma grande profundidade, porque fala dos objetivos de nossa encarnação aqui na Terra. Estamos, com certeza, vivenciando experiências nessa pandemia que justificam esse conhecimento, para que nós possamos ter entendimento de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos depois da morte física. Então, são conhecimentos que nos ajudam a discernir os objetivos reais de nossa existência na Terra. Então, vamos lá. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que o da Terra, já é ele o menos compacto, com menor intensidade de matéria e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Prosseguindo. Em grau mais elevado, ele é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se os mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamam as missões que lhes estejam confiadas. Se formos considerar do ponto de vista material a encarnação, tal qual como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, prosseguindo aqui, que é o texto do Evangelho, depois faremos os comentários. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que se ligou, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, vamos lá. O capítulo do Evangelho, ele tem uma importância porque ele toca em um dilema que muitas religiões não conseguem explicar. Por que nós nascemos? Por que uns sofrem mais do que o outro? Qual foi a medida que Deus utilizou para fazer o espírito nascer perfeito e outro com síndromes, com deficiências físicas, trazendo desde o berço doenças,
como falei, as síndromes, e a partir daí, avaliar Deus como um ser bom, nesse momento, cria para nós uma certa intranquilidade. Qual foi o critério que Deus usou para aquela alma que nasceu perfeita, sem nenhuma doença, e a outra que nasceu com as deficiências físicas, com as suas dificuldades do corpo físico? Entender esse mecanismo é para nós a chave da existência humana. Algumas religiões dizem o seguinte, que a vida só floresce quando há encontro do espermatozoide com o óvulo, e aí faz a fecundação. A vida começa ali. Com essa explicação, Deus se torna um ser perverso. Porque não há lógica, não há parâmetros para identificar porque no mundo existem crianças que já nascem com câncer, com síndromes dolorosas, se não fizeram nenhum mal, nenhum bem. Como explicar a luz do amor, da justiça, da bondade do Pai? Então, a doutrina vem esclarecer, através da pergunta do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da existência humana? Qual é a nossa postura diante dessa vida, com os seus desafios, com os seus problemas, com as suas questões morais e espirituais, que muitas vezes nos afligem. Todos nós devemos, sim, entender que Deus é bom e que há um objetivo maior, que é a evolução de nossos espíritos imortais. Vamos prosseguir aqui. Na questão do Livro dos Espíritos 132, Kardec fez uma pergunta muito significativa. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós temos que encarnar nesse mundo de provas e expiações? Os espíritos respondem com muita tranquilidade e inteligência. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Um exemplo de um espírito que estava aqui em missão era Jesus, o único espírito puro que pousou na terra. O sofrimento do Cristo não foi porque ele tinha dívida do passado. Ele veio para a humanidade com a anuência de Deus para ensinar os homens a lei do amor. E o seu evangelho, que é a boa nova, é o código moral, o código divino. As leis de Deus estão no evangelho de Jesus. E através desse evangelho, o homem consegue ter um caminho e chegar até Deus. Dentro desta humanidade que nós estamos vivendo nesse momento, na pandemia, nós encontramos almas que não conseguem entender qual é o mecanismo da dor, do sofrimento, da expiação. Cada um está vivendo a sua semeadura, a colheita de nossa semeadura no campo mental, emocional e espiritual. Não é cada um segundo as suas obras? Então, cada um
e estar colhendo o fruto de uma vida, se foi pautada na ética, na amorosidade, na compaixão, na abnegação, fazendo com que isso se torne para nós o lastro, o alicerce de nossas existências. Porque a questão não é a dificuldade quando ela aparece, quando o problema aparece, mas como você vai enfrentar essa dificuldade, com que valores, qual é a sua percepção diante da vida, da confiança em Deus ou não. Então, nesse momento, aquilo que você é como espírito imortal é que prevalece para que você possa ultrapassar qualquer dificuldade e vencer os desafios que ainda teremos que enfrentar. Então, nós estamos vivendo esse processo de testemunhos. Há 2000 anos, o Cristo vem falando do amor, da caridade, de bondade e de esperança. Agora, não há mais tempo para informações, estudos religiosos. Agora é vivenciar a mensagem do Cristo. Em resumo, colocar em prática, em espírito e verdade. Ajudar aqueles que estão desesperados. Dar o pão àquele que tem fome. Água àquele que tem sede. Eis o nosso objetivo a seguir. Continuando o nosso estudo, dentro da mesma pergunta, temos outros esclarecimentos. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. As constantes mudanças de nossas vidas, que ocorre com muita frequência sobre toda a humanidade, nos causa inquietação, dor e sofrimento, porque muitas vezes nós temos uma visão equivocada de que as dificuldades, os obstáculos, as angústias, elas são eternas. Quando, na verdade, elas são de curta duração. Tudo passa, tudo passará. Dores, angústias, sofrimentos, inquietações, a pandemia vai passar. Mas como nós vamos responder durante esse processo, que está um pouco longo para todos nós, a forma de como nós vamos nos comportar, tanto emocionalmente como espiritualmente e materialmente, define se vamos chegar no final exauridos, angustiados ou tranquilos. Porque depois da tempestade vem a bonança. O que nos falta é a paciência para entender que a vida humana é um caminho. A Terra é uma escola, é um hospital, uma oportunidade de evoluir na Terra, vivendo as experiências humanas. Somos espíritos imortais, vivendo a experiência humana. Esse corpo não representa quem é você. Aqui é apenas uma vestimenta que Deus nos permitiu para que pudéssemos aprender a lição do amor, da caridade, do perdão, da indulgência e benevolência. Eis o objetivo maior. Prosseguindo, então, nós estamos nesse processo de evolução. No passado, homem das cavernas, que se alimentava através de plantas, depois descobriu o fogo, depois começou a plantar, começou a desenvolver seu raciocínio, saiu das cavernas,
começou a usar sua inteligência, seu raciocínio, evoluiu com o passar dos anos, indo para outros planetas, investigando a ciência humana, trazendo tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, robôs. Então, houve uma evolução. Então, todos nós estamos fadados à evolução que Deus criou para que seus filhos pudessem evoluir. Todos nós haveremos de evoluir. É inexorável. Vai acontecer. Embora haja espíritos ainda retardatários, espíritos preguiçosos, mas os benfeitores dizem: todos os espíritos irão evoluir. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos haverão de encontrar o caminho que segue até Deus. É o objetivo maior. Nos transformando num ser de luz. Quando nós atingirmos a condição de espíritos puros, não precisaremos reencarnar várias vezes. O que ocorre? Cometo os meus erros. Vou para a espiritualidade, chego lá e vejo que eu falhei com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, fui preguiçoso, fui materialista, e a partir daí, o que ocorre? Deus, que nos ama, nos dará, melhor, uma outra oportunidade. Volta lá para a existência humana, lá é a escola, em que você vai ter que cumprir a sua reencarnação, o seu processo evolutivo. E a partir daí você vai perdoar aqueles que você não perdoou, vai aprender novos valores, até que você encontre o seu caminho de evolução espiritual. E aí nós voltamos novamente ao palco divino, muitas vezes como um pai, como um filho, não importa, para resgatar as nossas dívidas. Esse processo é um processo que vai de acordo com o nosso grau de evolução. É como subir uma escada. Igual um aluno que é repetente, enquanto ele não conseguir superar e passar de ano naquela série, ele vai ter que repetir inúmeras vezes até conseguir a sua aprovação, o seu diploma. Então, nós estamos evidenciando esse processo. Então, nós haveremos de reencarnar tantas vezes for necessárias. Ah, mas Jonas disse, eu não quero mais reencarnar, eu não quero me encontrar com a minha sogra, eu não quero me encontrar com a Iri, eu não quero me encontrar com o Roberto Máximo, eu não quero me encontrar com ninguém. Simples, tem uma solução. Evolua moralmente, se torne um espírito luminoso, entre na classe dos espíritos iluminados. Somente assim deixaremos de reencarnar neste planeta, que é de provas e expiações, e está se transformando na regeneração. Então, a lei é clara, é inexorável. Nós estamos todo dia, toda hora, pelo pensamento, pelas nossas ações e atitudes, criando um karma, bom ou ruim. Por isso que o Cristo dizia, perdoe o seu irmão enquanto você está a caminho. Porque ele sabia que aquele perdão que não foi dado naquele momento, nós haveríamos de repetir novamente a caminhada até ficar quites com a lei. Porque a lei de Deus, ela é sábia, ela é justa. E está no Evangelho, e lá também na Bíblia, não sairás da terra enquanto não pagares o último cetil. E enquanto não pagarmos a nossa dívida, nós estaremos sujeitos às reencarnações.
Prosseguindo. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos co-criadores dessa realidade. O homem é dotado de faculdades extraordinárias, de inteligência, de percepções extraordinárias. Então, Deus nos permite que nós participemos de sua criação. Ele nos criou simples e ignorantes, para que pudéssemos escolher o bem e o mal, livre-arbítrio, para que nós pudéssemos construir valores, projetos dignos, que fizessem com que os espíritos que estão aqui na Terra pudessem evoluir no campo moral, intelectual, espiritual e material. Porque algumas pessoas têm um equívoco quando se fala na pandemia. Por que que Deus, alguns dizem, por que que Deus não faz acontecer uma cura definitiva? Por que que Deus não permite que haja a cura definitiva? Deus deu ao homem a capacidade da ciência e da inteligência. Cabe ao homem descobrir a vacina, porque os mecanismos nós temos, dado pelo Altíssimo. Porque tudo vem de Deus, tudo é Deus. Nosso corpo, o ar que nós respiramos, a terra que está nos abrigando, que nos alimenta, tudo tem a essência de Deus. E através dessa compreensão, os homens encontrarão a vacina. Mas Deus quer que os homens construam a sua possibilidade de evoluir, que eles façam o seu papel na obra da criação. Deus nos criou para que pudéssemos praticarmos o amor do Pai que tem para conosco. Por isso, esse processo que nós estamos vivendo é um processo que depende do homem, depende das medidas sanitárias do homem, depende de nós. Esse processo dessa pandemia, quem é os responsáveis? Um vírus que é letal, mas que nós podemos erradicá-lo, destruí-lo, com medidas sanitárias, lavando as mãos, usando máscara. Só isso. Não precisa de ter um superpoder, não precisa criar outros artifícios. Lavando as mãos, usando máscara, higiene, mata o vírus. Se nós tivéssemos essa disciplina, não precisaria nem de vacina. Mas como ele falou, nós queremos colocar fora de nós uma solução imediata. Tem que ser no outro. Quando é verdade, somos nós, os porta-vozes dessa grande mudança. Não precisaria de vacina. Mas, como o homem ainda está no caminho de sua evolução, parece que ele gosta de aprender mais pela dor, pela dificuldade e pelas angústias. Continuando. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós viemos ao mundo com a possibilidade de construir, de amar, de reverenciar o Pai através de sua obra, construindo bem maior. Ninguém veio ao mundo para agravar dores, angústias e sofrimentos. Deus nos criou para que nós pudéssemos colocar em prática o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
ajudar no processo de evolução da Terra. E o que nós fazemos? No lugar de socorrer alguém, de ajudar alguém, no lugar de aliviar a dor, nós agravamos a dor. Colocamos mais espinhos e sofrimentos. Esse é o objetivo aqui na Terra? Não. Todos nascem melhor, com a possibilidade de ser melhor. Trabalhar os valores morais e espirituais. Por isso, nesse momento, o que mais fica visível e patente, e a pandemia revela, através da nossa conduta diária, na família, no trabalho, como nós estamos dentro de uma situação que depende muito de cada um de nós, para que a obra ela possa vencer essas dificuldades que nós enfrentamos com muita dificuldade nesse momento, eu sei, está sendo difícil para todo mundo, eu compreendo, mas que nós temos que fazer a nossa parte. O trabalho segue-se diante de tudo aquilo que vocês estão evidenciando. E a partir daí, o que é que o livro dos Espíritos dizem para seguirmos um raciocínio mais tranquilo? É de que, dentro dessa perspectiva, a vida é importantíssima. O objetivo de estarmos aqui é grandioso, porque os irmãos dizem, através das vias mediúnicas, que a vida na Terra é preciosa. Há bilhões de espíritos querendo reencarnar nesse momento. E por causa de uma medida que vai de encontro ao amor e à caridade, onde muitas pessoas estão pensando em apenas ter o lucro financeiro, liberando de forma exagerada, numa situação que exige cautela, tranquilidade, porque nós estamos lidando com vidas humanas. O objetivo da vida é para que nós possamos cumprir a tarefa que Deus nos deu. Cada um recebeu uma programação reencarnatória. Cada um vê o mundo para experimentar determinadas provas e expiações para o crescimento espiritual. E muita gente está jogando isso de forma dolorosa, não se importando com a vida alheia, com o processo que nós estamos evidenciando, senhores. Todos nós precisamos, sim, fazer a nossa parte. Porque eu já falei, não me canso de repetir. Alguém que não usa máscara, que não faz as medidas sanitárias, ele não é ético. Ele não pratica o amor para com o próximo. E os objetivos que Deus nos deu foi justamente para que nós pudéssemos aproveitar o tempo enquanto estamos na Terra. O tempo não nos pertence, pertence a Deus. Todos que nascem na Terra já nascem, já falei isso, o prazo de validade. A morte não é o fim. A morte é a nossa verdadeira vida. Mas enquanto estamos aqui, precisamos lidar com isso com tranquilidade, com equilíbrio. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos e pensamentos estão totalmente desalinhados. Estamos desesperados, angustiados,
confinados 5, 6 meses em casa, parece um tormento, uma angústia. E nós queremos impor a Deus que ele mude esse quadro, que a pandemia acabe e que tudo volte ao que era antes. Não vai ser assim que vai acontecer. A nossa existência, ela é clara do objetivo: aperfeiçoamento moral e espiritual. Quer ultrapassar essa pandemia? Quer vencer os dissabores? Quer superar suas angústias? Esteja em sintonia e conexão com Deus, nas suas preces, no seu dia a dia, nas tarefas que você realiza. Estamos realmente necessitados de uma força superior. Porque a força que temos internamente, ela não está servindo para nada, muitas vezes. E se esse processo demorar 2 anos, 3 anos? Como é que vai ser? Então, nós estamos à espera de um milagre. Mas esse milagre depende da ação. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Depende de nós erradicar essa pandemia. Depende de nós mudar os valores morais e espirituais da Terra. Essa convulsão social, política e moral indica que nós estamos doentes. Tão doentes que não sabemos sequer valorizar a vida alheia. Não sabemos entender que o outro, o próximo, é meu irmão. Que aquele que está sem máscara pode prejudicar não só a mim, mas o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Trabalhando contra essas informações. Hoje nós temos fatos e fake news. Uma situação muito grave. Nós temos ainda as mentiras que saem todos os dias. Dificuldade. Como a Eri falou no começo. Tem gente que diz, eu tenho 20 anos, ainda sou novo, não faz nada, não ajuda ninguém. Tem 20 anos de repetição, repetindo a mesma, todo ano a mesma coisa, mesma repetição de coisas ultrapassadas, que não ajudam nesse momento. Então, nesse momento, os valores morais e espirituais eles têm que estar sólidos. Porque não depende de fé. Como eu já falei isso em uma reunião anterior. Não vou pegar porque eu tenho fé em Deus, a Covid. Como assim? Morreram vários padres na Itália. Nada. A inteligência tem os cuidados necessários. Porque senão não aconteceria com os religiosos. Porque esse vírus, ele não tem privilégio. Ele infecta, pronto, você pode ser presidente, você pode ser o papa, você pode ser quem for. Então, o nosso inimigo, pasmem, ele está lá fora. Até brinquei com a Eri, que o coronavírus parece que é igual a música do Michel Teló. Saia que eu te pego. É verdade, fazendo a brincadeira, bom humor. Saia que eu te pego. Simples assim. Então, qual é a nossa tarefa como representantes, como trabalhadores do Cristo? É não ficar presunçosos. Porque eu sou espírita, porque eu incorporo fulano, eu estou ou melhor, estou protegido. Lê de engano. A fé é o sustentáculo
para que você possa alimentar com inteligência, com equilíbrio, com capacidade de raciocínio e bom senso. Não é para você se jogar e achar que está tudo resolvido. O Cristo falou, faz a tua parte que o céu te ajudará. E nesse momento os trabalhadores da luz estão sendo convocados a um trabalho enorme, porque depressões, suicídios estão acontecendo, angústias profundas estão acontecendo. A nossa postura é de encarar cada vida, cada pessoa, com amor e compaixão. Haveremos de ter inúmeras oportunidades, porque o Pai assim nos concede. A justiça, a equilíbrio, porque ficaria sem sentido. Eu cometo mal, faço as barbaridades, morro, pronto, acabou-se tudo. Lê de engano. A justiça cobrará. Por isso que a reencarnação, ela é essa proposta de justiça, de equilíbrio, a cada um segundo suas obras. Então nós temos que ter essa habilidade de entender que os objetivos da vida são nobres e que devemos preservar de toda e qualquer dificuldade que possa aparecer. Guardar mágoa, ressentimento, angústia, isso é energia negativa. Isso causa perda de energia. Você começa a viver menos dias. Então, o processo é desafiador. Agora é seguir o Cristo, em espírito e verdade. E essa lealdade significa um trabalho constante. Aí ele foi muito feliz. Para seguir o Cristo é o desafio. Porque você vai ter que chorar no silêncio, manter o silêncio, não responder os ataques, qualquer que seja eles, e manter a mesma tranquilidade e serenidade para não olhar para trás e seguir com Cristo, com leveza e com paz. Então, nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas o que eu sei, o que nós sabemos, que vai depender de cada um de nós. Se nós não fizermos a nossa tarefa, não se preocupe. Nós teremos que voltar novamente à Terra, se não for aqui em outro lugar, para pagarmos o nosso último sentido. Temos que fazer com que a lei seja cumprida. Mas não a lei de imposição, mas a lei de amor e caridade. Os objetivos das religiões é tornar o homem melhor. É dar a cada um a possibilidade de praticar o amor que o Cristo nos ensinou através do seu Santo Evangelho. Cada um com todas as suas dificuldades, com suas possibilidades. Agora chegou a hora de você pegar a sua cruz e seguir até o Gólgota. Chegou a hora de você fazer o seu papel que você veio fazer aqui na Terra. Ajudar aos seus parentes, como já falei, perdoar os erros dos outros e perdoar os seus erros. Esse é o maior desafio. Perdoar o erro dos outros e os meus, sim. É fácil? Ou vocês não estão tendo essa dificuldade? Eu sei que estão tendo essas dificuldades. Como eu estou tendo, como outras pessoas estão tendo. Então, perdoar os erros dos outros e os nossos é a chave do equilíbrio, com certeza, para as nossas vidas que se seguem. Nesse momento, o foco e o objetivo que os irmãos sempre falam. Neste momento, coloque amor nas palavras, amor nos olhos, nos ouvidos, na epiderme. Somente esse amor será capaz de aliviar as dores humanas, aliviar os corações aflitos, amparar aqueles que sofrem. O que eu observo, para encerrar meus comentários, é de que a nossa humanidade está
exposta. Entre algumas aberrações, entre algumas condutas de amor e caridade. E neste momento, nós precisamos ajudar as almas que estão passando fome. Independente do que possa ocorrer daqui para frente, nós precisamos sim matar a fome daqueles que têm essa necessidade. Conto com vocês, encarecidamente. Porque o número de desempregados está aumentando. E vai aumentar, eu sei disso. Não vamos salvar o mundo. Mas vocês podem ser a diferença para uma família carente. Então sejam a diferença nessas famílias carentes. Espero que todos vocês encontrem o equilíbrio e a paz em seus corações. Eu sei que é desafiador, amados irmãos. Eu tenho observado isso, tenho feito as minhas preces diárias, acompanhado de perto alguns processos, mas sei de que Deus nos ama incondicionalmente. E Ele quer que nós façamos a nossa parte, que é a prática do amor e da caridade. A única senha de entrada para os mundos celestes. Então, eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, aos amigos, parentes e vizinhos. Peço ao Pai que envie os seus mensageiros para todos aqueles que estão debaixo das pontes, que estão nos hospitais, nos manicômios, nas prisões, sofrem as suas dores físicas, morais e espirituais. Que Ele também abençoe a todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, que se encontram nessa grande luta contra essa pandemia, que os familiares, amigos e vizinhos também sejam amparados, pelas famílias enlutadas, pela perda dos seus queridos pela Covid, o amparo e consolação para essas almas, e para aqueles que partiram, a esperança da luz, da paz em seus corações, e que nessa semana que se inicia, possamos agradecer de forma antecipada os desafios que haveremos de vencer e superá-los. Que Jesus abençoe a todos vocês, gratos pela paciência, pela tolerância, e que possamos fazer a diferença, amados irmãos. Deus conta com os seus trabalhadores pequeninos. É nesta hora que haveremos de colocar em prática um mandamento maior, que é o amor para com todas as criaturas. Deus abençoe. Que Jesus nos mantenha confiantes, tranquilos, e lembremos de que com Jesus triunfaremos sempre. Airi, quer falar alguma coisa? Airi? Quer falar alguma coisa? Pronto. Então, vamos encerrar nossa reunião